Oi, gente. Pois é, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não é, disse que o governo Bolsonaro acabou. Pelo menos é isso que tem na reportagem da Veja. Claro que ele está se referindo à popularidade do governo, à viabilidade do governo, todas essas coisas. Não é literalmente acabou, mas acabou do ponto de vista de ser um governo viável e tudo mais. E é isso que nós vamos analisar nesse vídeo de hoje. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, a notícia é essa aí, vem na Veja, né? E diz o seguinte: nos últimos dias, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem coordenado uma série de reuniões políticas para discutir os rumos do governo e a atuação do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus. Foram rodadas de conversas com líderes partidários, ministros de tribunais e com a cúpula do Senado para debater a postura do Palácio do Planalto e a falta de articulação política e sustentação partidária de bolsonaristas no Congresso. Conforme relato de interlocutores à Veja, apesar do protagonismo de Maia, coube ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, verbalizar a avaliação mais dura sobre o governo Bolsonaro. Em um desses encontros, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, Alcolumbre disse que o governo acabou. A diferença é saber se ele chega até 2022, disse ele, segundo autoridades presentes na reunião. Por ora, não há movimentos concretos para o andamento de um processo de impeachment contra o presidente. A popularidade do presidente ainda está na casa dos 30%, embora 51% dos brasileiros, conforme a recente pesquisa Datafolha, acreditam que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no enfrentamento à Covid-19. Ainda assim, a avaliação da cúpula do Congresso de parlamentares influentes é de que o governo terá de recolher escombros nos próximos anos, sem perspectiva concreta de tocar reformas estruturantes ou projetos de segurança pública, duas das principais vitrines de Jair Bolsonaro. Para o futuro governo, congressistas começam a discutir, sob reserva, a hipótese de semipresidencialismo. Enfim. Esses mesmos políticos avaliam... Peraí, que eu vou comentar essa primeira parte aqui, porque tem muita coisa para falar. Ele não fazer reformas estruturantes, tendo em vista que o viés da reforma estruturante de Bolsonaro seria um viés anti-povo, anti-classe trabalhadora, pró-empresários, tudo isso aqui, ele não poder fazer isso e não destruir mais a nossa Constituição e o pouco de estado de bem-estar que nós temos, que nós não temos um estado de bem-estar de fato, todas essas aqui são notícias boas. Então é bom de vez em quando a gente fazer um desses vídeos que tem notícias boas, né? Porque a maioria das notícias não tem sido muito boas. Então, quando a gente tem uma notícia boa, é bom a gente falar. Já essa história de semipresidencialismo eu vejo com ressalvas. Eu não sou nenhum fã do presidencialismo, eu seria favorável a uma democracia muito mais ampliada e radical, mas quando as pessoas falam em mexer no presidencialismo, normalmente é para aumentar o poder de um Congresso que muitas vezes é, além de muito conservador, muito capturado por interesses das grandes corporações. Então eu sempre fico meio reticente, para dizer o mínimo, né? Bem, vamos lá. Esses mesmos políticos avaliam que os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes têm consciência de que boa parte dos projetos deles, reformas, fortalecimento de fronteiras ou combate ao crime organizado, praticamente foi enterrada, já que qualquer recurso no pós-crise precisará ser usado para reerguer a economia mais básica. Novamente, boas notícias, nós não teremos um Estado policial como gostaria Moro, nem teremos a destruição da economia via Paulo Guedes, que gostaria muito de vender todas as riquezas brasileiras para pagar os seus amigos no setor financeiro, né? Então, boas notícias de todos os lados nesse front aqui também. Em uma dessas reuniões, Davi Alcolumbre ouviu que deveria caber ao Senado e não eventualmente ao Supremo Tribunal Federal enterrar um possível decreto de Bolsonaro que acabasse com o isolamento e o distanciamento social. Não houve tempo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu na semana passada que o presidente derrubasse decretos de governadores e prefeitos que determinam o isolamento social. Basicamente dizendo que eles querem ter o mérito de detonar com Bolsonaro nas suas atitudes alopradas, né? Suas atitudes inconsequentes. É o Senado que gostaria de ter isso para poder dizer também que teve os méritos de fazer isso, não é? Bem, boas notícias, tem várias aqui, porque
sinaliza que as reformas mais negativas não vão ser feitas, então, no meio de uma tragédia, ver alguma coisa boa é um alento. E eu vou fazer um vídeo em breve, gente, espero que vocês fiquem de olho, sobre oportunidades para a classe trabalhadora em meio na retomada pós-crise. Eu vou só adiantar que vai existir, né, uma grande oportunidade para a classe trabalhadora no pós-crise, com espaços mais barateados, para a classe trabalhadora começar a organizar cooperativas democráticas de produção de bens e serviços. Isso não serve para todos os trabalhadores, mas é uma coisa que eu tenho visto de alguns canais progressistas aí pelo mundo. Eu sou um cara que ficou antenado no que está acontecendo também em outros lugares do planeta, não é? E eu concordo muito com essa avaliação, a ideia não é originalmente minha, vem de pessoas em vários países que estão pensando sobre isso, e eu posso até depois indicar alguns canais no YouTube em inglês que estão falando sobre isso, né? Mas enfim, e eu acho que é uma coisa que eu vou desenvolver mais em um futuro vídeo, porque na retomada da economia vai existir uma grande oportunidade para expansão do setor cooperado, e eu acredito que é uma coisa que a esquerda tem que investir maciçamente como uma estratégia, né? Aí as pessoas dizem, André, mas a gente não deve usar o pós-tragédia para avançar a nossa agenda. Eu discordo radicalmente desse tipo de declaração. O momento trágico é o momento mais propício para demonstrar todas as falhas do capitalismo, para demonstrar todas as falhas de um sistema de produção baseado no controle de um número pequeno de pessoas com todo o poder sobre a produção. E é justamente o momento que você tem que utilizar, quando boa parte desse controle, desse poder foi destruído, né, para construir em outra direção. E o exemplo que eu uso é a Segunda Guerra Mundial. Foi pós-Segunda Guerra Mundial, quando o sistema de saúde estava destruído em vários países europeus, que eles construíram os sistemas universais de saúde. Foi no pós-Segunda Guerra Mundial, depois que a humanidade mostrou o seu pior, que parte da humanidade começou a mostrar o seu melhor, no que se refere à garantia de direitos sociais. Então, se a gente não usar esse momento para construir algo melhor, o que vai vir é ainda pior do que o que já existe. Porque se uma crise como essa for apropriada por forças autoritárias e por forças contrárias a uma agenda pró-classe trabalhadora, se vocês acham que a desconstrução dos direitos foi agressiva durante o governo Temer e no início do governo Bolsonaro, vocês não têm ideia do que essas pessoas realmente gostariam de fazer em termos de luta de classes. Eu costumo dizer que a classe mais abastada, os bilionários, as grandes corporações empresariais, elas costumam dizer que não existe luta de classe enquanto elas estão permanentemente em luta para tirar todos os direitos e todas as conquistas da classe trabalhadora. Então eles ficam... É uma operação muito curiosa, né? Eles dizem, não tem luta de classes, não. Enquanto eles estão dizendo isso, eles estão financiando políticos, contribuindo com campanhas, e financiando think tanks, organizando revistas, convencendo as pessoas, usando a mídia corporativa para poder extrair o máximo da classe trabalhadora, tirar o maior número de direitos que for possível, estabelecer uma coligação com o Estado Nacional para garantir que o Estado financie os seus lucros, financie os lucros do mercado financeiro e, paralelamente, enquanto eles estão em plena guerra, em pleno conflito, em plena luta contra a classe trabalhadora, eles dizem para essa mesma classe trabalhadora que não existe guerra, que não existe conflito. Um dos motivos pelos quais essas forças do capitalismo eles estão vencendo é justamente porque eles conseguem convencer que não existe uma guerra enquanto eles estão guerreando, né? Então, essa é uma operação fundamental feita pelas classes dominantes. E a classe trabalhadora precisa, sim, utilizar qualquer oportunidade que exista, e vai existir uma oportunidade pós essa crise, para poder caminhar em uma outra direção
Inclusive, não esperar apenas que isso seja feito pela via estatal, mas fazer uma construção disso usando poderes e forças dentro da sociedade civil organizada e a sua própria força produtiva se associando a outros trabalhadores. E aí os partidos e organizações de esquerda têm um papel a fazer, e os comunicadores de esquerda têm um papel a fazer para ajudar que a classe trabalhadora faça isso, né? Porque a solução não pode ser apenas via o Estado. Ela tem que ser uma solução política e tem que ser uma solução econômica e combinada. E eu vou falar mais sobre isso em futuros vídeos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. E se lembre, divulgue o nosso material, nos cobre aqui, sempre ajudando a gente, que vocês aí nos comentários é que me dão força sempre para me animar e continuar fazendo aqui a minha parte, enquanto vocês fazem de vocês também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.